Bom dia, brincadeira de criança, como é bom. Vou cantar não, gente. Feliz Dia das Crianças para vocês. Que delícia poder estar aqui hoje, um feriado, podendo fazer uma conversa mais reflexiva e profunda com a Dani sobre o Dia das Crianças, né? Mas antes até a Dani entrar, eu queria falar sobre esse livro. Eu li esse livro recentemente, chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. E foi lendo esse livro que, para mim, esse livro nunca li um livro que tivesse tanto a ver comigo, com a liberdade materna. Inclusive tem um parágrafo falando sobre a liberdade materna. E eu nunca li um livro tão... Nossa, que combinasse tanto comigo. Tanto é que eu grifava e mandava pro Gedeon, né? Eu tirava foto. Ele falou, nossa, esse livro tinha que chamar Mãe Livre e Feliz, né? E lendo esse livro me despertou muito para uma questão que, por isso que eu convidei a Dani para a gente poder conversar, que é o quanto as mães estão perdendo a sua essência, né? Bom dia, meninas, bom dia. Eu estou falando aqui um pouquinho antes desse livro, que foi quando me despertou para poder convidar a Dani, porque esse livro, ele fala muito isso, né? Como que as mães estão perdendo a essência delas. E isso é tão real que essa escritora, ela é argentina, a Laura, então tem tudo a ver, né? Porque realmente não é uma questão só minha aqui do Mãe Livre Feliz. E aí eu fui no salão sexta-feira e eu não acredito em coincidência, eu acredito em sincronia. E uma mulher no salão que nunca me viu na vida, ela nem é daqui, ela é de São Paulo. Ela virou e falou assim, é engraçado como que eu tô chocada com as mães de hoje. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque as mães perderam a sua identidade. Eu não quero estar viva no dia em que as mães gritarem de dor por terem perdido o seu tempo com coisas tão supérfluas e não terem vivido aquilo a qual elas foram chamadas para viver. E eu achei isso tão chocante, né? Eu falei, nossa, é verdade. Tanto é que eu coloquei hoje no Instagram um vídeo da Milene, que a Milene falou, né, essa questão no dia do meu aniversário. Ela me deu de presente, mas ela deu de presente para todo mundo, falando sobre isso, né? O que você tem feito com o tempo que te foi dado. E aí essa moça que eu conheci na sexta-feira virou para mim e falou assim, nós mulheres, a gente realmente deixou de ser submissa ao homem, mas nós nos tornamos submissas ao mundo, nos tornamos robôs, né? E foi tão profundo isso que ela disse que eu falei, olha, segunda-feira a live vai ser realmente bem profunda, porque eu já tinha falado com a Dani que eu queria trazer exatamente essa reflexão para o dia de hoje. Então já vi que ela chegou e ela vai trazer isso para a gente, né? Ela tem bastante conteúdo, é uma mãe que vive muito bem o tempo dela. Ei, Dani, bom dia! Camila, bom Tudo dia, gente. Tudo bem e você? bem, graças a Deus. Já vi sua mãe linda ali, sou fã da sua mãe, já deu bom dia. Minha mãe não perde, Camila. Ela falou assim: eu Isso quero. mesmo, Eu falei para ela: você vai ser a primeira a entrar, mãe, tem certeza? isso mesmo. A gente, mãe é isso, a mãe É, quando sabe das crias, né? Ô Dani, você podia se apresentar um pouco rapidinho antes da gente começar esse assunto, porque eu sei que hoje vai ser bem profundo, né? Graças a Deus, eu adoro quando eu encontro gente como eu, assim, que não vive na superficialidade. Então, você se apresenta, por favor. claro, Camila, primeiramente. Gente, eu tô achando que minha imagem tá escura. Tá, Olha que eu não, pra coloquei mim tá uma. ótimo. Tem gente que tá falando que fica preto às vezes, sabia? É, Ah, mas não tá, não. pra mim. Ah, tá boa, né? Ah, então Tá. ótimo. Bom, Camila, primeiramente eu gostaria de agradecer assim, imensamente pelo convite. Eu sou assim, eu sou assim fã do seu trabalho, acompanho diariamente as suas lives. Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas eu sempre assisto às gravações. Amo seu trabalho e fiquei muito feliz pelo convite, né? Já é a segunda vez que eu participo. Nosso primeiro encontro foi entre mães e agora eu tenho a honra de participar falando um pouquinho desse assunto que eu gosto muito, né? Que a gente vai estender ao longo da nossa live. Eu tenho dois filhos, meu nome é Daniele, né? Dani.
Eu tenho 2 filhos, um casal, que é a Isabela, ela já tem 7 anos, vai fazer 8 anos em dezembro, e o Lucas, ele tem 1 ano e 10 meses, faz 2 anos também em dezembro, pertinho da Isabela. Sou pedagoga, gosto muito do que eu faço, amo o meu trabalho, amo a minha profissão. Eu falo que é um dom mesmo que Deus me deu, sabe? É algo que eu me descobri nessa profissão. E eu sempre, a partir do momento que eu entrei nessa profissão, foi uma profissão fruto de muita oração, porque eu pedia muito para Deus. Eu desejo, Senhor, que o Senhor me encaixe em uma profissão que eu vá fazer a diferença na vida das pessoas. E aí Deus me presenteou com a pedagogia, e eu sou muito feliz e grata a Ele por isso. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito pertinente, é um assunto que é muito relevante para as mães, para os pais, né, para as famílias em geral, porque é algo mesmo que tem se perdido ao longo do tempo, que são os vínculos que são tão importantes. Né? O vínculo não é importante somente, os vínculos não é importante somente em datas especiais. Além disso, né, é algo que é diário, é uma construção diária. E é engraçado, Dani, porque assim, quando a gente fala isso, né, os vínculos, tem muita gente que fala assim, gente, mas a gente tem vínculo, tive um filho, tô ali no dia a dia, tem um vínculo. Não, né? O vínculo é algo que é criado, né? Que a gente comentou no WhatsApp, é criado, é construído. Mas é importante, gente, por exemplo, eu acordei hoje, a primeira coisa que me veio na cabeça, Dia das Crianças, vem na cabeça da gente brinquedo, não tem jeito. É uma questão de uma construção cultural e tudo, e vem. E não tá errado a gente comprar brinquedos, a gente comprar presentes, a gente dar guloseimas. Os meninos ganharam um saco da escolinha, cheio de pipoca, bala, tudo bem. O que a gente quer colocar aqui como reflexão, e a Dani vai colocar isso, né? Que ela tem muito conhecimento sobre isso, muito conteúdo e pratica isso, que é mais importante, né, Dani, dentro de casa. A gente entender que tudo bem, gente, isso é bom, isso é legal, mas isso não pode ser o mais importante, né? E, inclusive, Dani, eu queria só fazer um parênteses aqui, porque quando eu comentei com a Dani, eu falei de uma questão de umas frases que ela vai comentar ainda ao longo da live, mas como é importante esse vínculo também não ser algo mecânico, né? Obrigatório, tipo assim, ai meu Deus, pronto, agora eu tenho que criar vínculo. Ah não, menino, senta aqui que nós vamos ficar aqui conversando, né? A coisa tem que ser realmente muito natural. É isso mesmo, Camila. E ontem, né, a gente conversando, numa conversa, eu falei sobre a construção, eu falei criação de vínculos, e aí depois eu falei, não, é construção. E aí nós conversamos um pouquinho sobre isso, porque se a gente for parar para pensar, assim, é a realidade, é o que tem acontecido, né, em várias famílias. Muitas vezes não tem essa construção, é algo que tem que ser criado. E isso é triste, porque é triste pelo fato de, poxa, mas como que eu vou criar o vínculo com meu filho? Como que eu vou sentar e conversar com ele? Né? É preciso ter essa essência. Eu falo que nós, principalmente nós mães, pais, nós temos que ter essa essência, esse interior dentro da gente, que é conversar com os nossos filhos, que é olhar nos olhos, que é tocar, que é abraçar, que é beijar. E isso faz tanta diferença. E eu falo assim, eu falo muito de exemplos, porque eu tive isso na minha infância durante todo o tempo. Então, isso fez tanta diferença na minha vida. E a minha irmã tá aí, ela sabe bem disso, fez tanta diferença na nossa vida. E hoje eu vejo que, e principalmente hoje, eu nessa profissão, né, eu trabalho com crianças, com famílias, e a gente vê como é importante essa criação de vínculos, né? Hoje, por exemplo, hoje é um dia especial, né, é o Dia das Crianças, mas por que não fazer esse dia todos os dias? Eu falo que o comércio, ele trabalha muito com datas, né? E hoje mesmo pela manhã eu já liguei a televisão, no jornal já falava, né? Hoje o comércio está aberto, o que é de se esperar mesmo.
Mas a gente tem que levar a principal coisa, o que é que o Dia das Crianças, assim como as outras datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias. E principalmente com os nossos filhos, nós devemos praticar, é um exercício, né? Eu falo que é um exercício diário de atenção, de amor, de dedicação, né? E eu vejo que hoje, uma data como hoje, é importante que a gente não deixe que o dia de hoje acabe em presente. Eu vou dar um presente para o meu filho, ele quis aquele brinquedo caro. Eu não estou falando, gente, que não é para dar presente de forma alguma. Mas nós temos que entender um fato importante que é, antes do presente, vem toda uma história antes, né? Que é a questão do vínculo. Então, muitas vezes o filho, ele quer muito aquele presente, e os pais, às vezes o presente é até caro, né? O brinquedo é até caro, é um brinquedo caro. E os pais, assim, fazem de tudo para comprar aquele presente, porque se eu comprar esse presente, o meu filho vai ficar feliz. Ele vai ficar satisfeito. Agora, a gente tem que parar e refletir sobre algo que é muito importante. Será mesmo que ele vai ficar feliz? Ele vai ficar vários dias felizes com aquele brinquedo? Porque nós sabemos que a criança ela tem um limite de concentração. Então, hoje eu vou dar aquele brinquedo lindo e maravilhoso, mas daqui uma semana, questão de dias, esse brinquedo ele vai ser esquecido, porque a criança ela quer o tempo todo criatividade, né? Ela quer o tempo todo algo novo para ela. Então, a gente deve tomar muito cuidado em relação ao brinquedo, porque por trás desse brinquedo pode estar uma carência, né? A mídia aproveita muito, principalmente, né, os comerciais nessa época. Eu falo que aproveita da fragilidade das famílias, porque hoje em dia os pais trabalham o dia todo, e aí chegam em casa tarde, às vezes nem vê o filho, né, Camila? Porque às vezes já chega em casa, o filho está dormindo, e a gente entende isso, só que muitas empresas que comercializam brinquedos, eles aproveitam dessa fragilidade e investem nas propagandas, né? Aqueles brinquedos maravilhosos. E na hora que a família está sentada lá na sala, assistindo televisão, o filho vê aquele brinquedo, ele vai querer aquele brinquedo, vai chamar a atenção dele, e aí é que tá. Será que eu dou esse brinquedo para o meu filho? Será que ele não vai esquecer desse brinquedo? Eu vou comprar, o brinquedo é caro, será que ele não vai esquecer desse brinquedo? Né? E eu falo muito também, Camila, eu sou muito adepta a fazer o brinquedo em casa, sabe? Eu gosto muito disso. Aí eu costumo falar assim, que tem brinquedos que eles são de assistir, né? Aquele brinquedo que anda, aquele brinquedo que fala sozinho, mas e aí, se a pilha acabar, o que vai acontecer? Né? Será que a criança ela vai ter condições de criar algo com aquele brinquedo? Né? Porque o mágico do brinquedo era ele andar e falar sozinho. Mas e depois que a pilha acabar? Né? E aí? Então eu falo que essa questão do vínculo é muito importante, porque antes mesmo do brinquedo, do comércio, né, que potencializa muito isso, tá essa questão da essência mesmo, do amor, do vínculo, que é tão importante que, infelizmente, tem se perdido, né, diante da rotina diária de muitas famílias. Você falou da felicidade, eu falo que a criança, quando ganha um brinquedo, ela fica extasiada. É diferente, é um êxtase que ela sente porque passa, né? A felicidade eu acho que vem dos vínculos mesmo. E você estava falando de criar brinquedo, eu já criei com os meninos um brinquedo que você colocou, que é o pregador, é um aviãozinho, que é o pregador com o palito de picolé, e eles acharam o máximo, porque eles fizeram, né? E tem essa questão da participação deles. Então, eu criei um brinquedo, né? Não é que veio pronto. Então, é legal isso também. E a gente, ninguém aqui tá falando nada contra, né, gente? Brinquedo, vamos comprar brinquedo, tudo bem, não tem problema. Mas é bom a gente estimular essas outras áreas também e principalmente estimular a questão do vínculo. Você falou assim no início do olhar, né, de olhar nos olhos dos filhos. Isso é tão interessante que recentemente eu participei de um seminário de mulheres e a doutora Filó fez uma palestra. A doutora Filó, ela é uma pediatra muito famosa.
e ela fez uma palestra e ela falou assim que foi feito uma pesquisa com meninos de 4 anos e os pais, a professora recortou os olhos, né, das crianças, de todas as crianças da sala, e colocou em cima da mesa para os pais reconhecerem quem eram os seus filhos. E nenhum pai reconheceu qual era o seu filho. Então isso é tão sério, né? Porque como que você não... Até na hora que eu escutei, eu fiquei olhando para os meus meninos, gente, será que eu ia saber? Eu fiquei tão preocupada, e eu comecei a olhar nos olhos dele, falei, ai, preciso saber esses olhinhos aí. Porque realmente eu acho que é isso, né? A gente, se a gente não olha para os nossos filhos, não é olhar de relance, olhar, não gera aquele vínculo ali, a gente não vai saber nem reconhecer os olhos deles, né? Isso mesmo. Essa questão do olhar, né? É tão importante, porque às vezes nós estamos em casa, nas nossas atribuições diárias, e aí o filho pergunta algo que para ele é importante, mas de repente eu estou fazendo algo lá que eu não olho para ele na hora. Né? E a criança, ela sente isso. Ela sente isso. Então, é necessário que a gente pare, que a gente converse, né? Se naquele momento não é possível, porque é claro, gente, nem em todos os momentos, né, a criança conversa, a minha filha mesmo, ela está numa idade que ela me pergunta muito, sobretudo, mãe, o que é isso? Como eu faço com isso? É umas perguntas que ela me faz, tem hora que eu fico assim, eu preciso de um tempo para responder, porque às vezes nem eu sei responder, né? Então, assim, eu preciso de pesquisar para eu responder para ela com mais propriedade. Mas é importante que a gente pare só um minutinho. É questão assim de um minutinho e olhar para a criança, porque a partir desse momento ela vai se sentir que ela é importante, né? Ela é importante. Eu não posso simplesmente ignorar o que meu filho está falando e continuar fazendo o que eu tenho que fazer, né? Quantas vezes eu estou fazendo algo aqui em casa, o meu filho pequenininho, Camilo, Lucas, ele senta no tapete, o tapete fica com brinquedos, e aí ele senta lá para brincar e ele faz assim, ó. Ele pega a mãozinha e fica assim. Esse gesto, quando ele faz isso, é para eu sentar junto com ele. Bonitinho. Olha que legal. Então, assim, isso é muito importante. E geralmente, todas as vezes que ele faz isso, eu procuro sentar. Porque eu sei que aquilo ali vai fazer diferença. E a gente sabe que a infância, ela é uma fase que vai passar. E eu não quero chegar lá, né? Quando os meus filhos estiverem adultos, eu não quero ter aquela sensação, nossa, eu não aproveitei. Nossa, que saudade que eu tenho do tempo que ele era criança, que ela era criança. Não, eu quero olhar e sentir aquela satisfação de ter participado da infância, de ter contribuído para a infância do meu filho. E é isso que é importante, é isso que fica. Tem até muitos pais, Camila, assim, que às vezes sempre falam comigo assim, mas eu trabalho o dia todo, eu chego tarde em casa, né? Até comentei no início da live, eu chego tarde em casa, eu não tenho tempo. Gente, mas a partir do momento que algo é prioridade na nossa vida, e assim, a gente fica até sem palavras para falar dos filhos, né? Outro dia eu até coloquei, a nossa melhor prioridade. A partir do momento que a gente coloca algo como prioridade na nossa vida, a gente acha um tempo. Com certeza. Ainda mais tratando de filhos. Então, nossa, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, às vezes eu chego cansado, meu filho está dormindo, mas nós temos dias de folga, né? Nós temos o domingo, nós temos o sábado, um dia de folga nós vamos ter. Temos os feriados, e por que não aproveitar os nossos dias de folga em casa para dar atenção para os nossos filhos, já que eu não posso fazer isso durante a semana por causa do meu trabalho, por que não fazer isso em momentos que é possível, né? Porque são os momentos que ficam, e os momentos passam muito rápido. E você tá falando isso, mas assim, gente, a hora de acordar, a hora de dormir, né? Às vezes você não vai ter 1 hora, mas se você tiver 10 minutos, e a gente tem, todo mundo tem 10 minutos no dia, ou na hora de acordar, ou na hora de dormir, para poder gerar esse vínculo ali. Não precisa de ser nada extraordinário,
são coisas simples mesmo. No início, antes de eu te chamar, não sei se você escutou, eu estava falando de uma mulher que eu conheci sexta-feira e ela estava falando isso, como que as mães estão tão perdidas e não estão sabendo a sua verdadeira identidade. E ela falou assim, que acha engraçado que as mães colocam assim nas redes sociais, amor incondicional, mas não tem um minuto para poder ficar com o filho. Então existe uma incoerência muito grande, né? Porque se o amor é incondicional, ele é prioridade, né? Então, Sim. assim, a gente tem que refletir mesmo sobre isso, gente. Até que ponto que de verdade esse amor é incondicional? Será que é só externo, né? E o interno? E ali, o que você está vivendo dentro de casa com os seus filhos? E realmente é uma questão de benefício não só para eles, mas como para nós, né? Quanto que eu, depois que os meninos nasceram, o que eu cresci, eu nunca fiz terapia, né? Mas acho que nenhuma terapia me daria tanto autoconhecimento e tanta coisa boa como esses 4 anos, quase 5 que eu tô aí com os meninos. Então é até para isso a gente despertar um pouco, né? Sair dessa letargia, desse sono profundo que a gente tá, de que a vida é assim mesmo e não é bem assim, né, Dani? É isso mesmo, Camila. E você tocou num ponto muito importante, né? Porque na hora que é possível você, na hora que você acordar, vai lá no seu filho, dá um beijinho, dá um cheirinho, né? Na hora que ele for dormir, na hora que ele estiver dormindo, vai lá. Eu faço muito assim, quando os meninos dormem, antes de dormir, eu faço uma oração, sabe? Aí a Isabela tem um quartinho dela, o Lucas tem um quartinho dele, mas aí eu vou no quartinho dela, faço uma oração, e aí vou pro quartinho dele, também faço uma oração, e dou um beijo, e isso é importante, né? Esses momentos são importantes. E a gente estava até comentando ontem, né, Camila, dessa questão também do poder das frases que a gente fala com os nossos filhos, né? Essas frases também são muito importantes. Às vezes os meninos estão dormindo, mas eu fico lá falando palavras positivas para eles, porque essas palavras vão fazer a diferença na vida deles. As palavras têm poder, né? Então, minha mãe, filhos a gente aprende com eles o tempo todo, é verdade, mãe. Então, essas palavras, elas são muito importantes na criação dos nossos filhos. Profetizar essas palavras, né? Elas são muito importantes. Conversar com o filho. Eu falo que até mesmo quando eu estava grávida, eu conversava muito com a Isabela, com o Lucas, e eu sempre profetizava palavras positivas, palavras que fossem fazer a diferença na vida deles. E E hoje eu vejo faz. que E faça, porque faz. deixa eu só falar uma coisa rapidinho que eu lembrei, porque quando os meninos estavam na UTI, eles ficavam dentro de uma incubadora, né? Aquele vidro. E eu não podia ter Uhum. contato mesmo. Meu contato era eu e um vidro, né? E eu ficava horas conversando. E eu ficava igual. Gente, se filmar, parecia com a gente doida, né? Mas eu ficava lá no vidro contando história e sempre falando muito isso que você falou. Como eles estavam no momento de ter que lutar pela vida, porque os prematuros eles lutam para poder viver, né? Sobreviver. Então eu falava, Uhum. filho, você nasceu para fazer a diferença. Você é um guerreiro. Vamos lá, mamãe tá aqui, tô sorrindo. E eu falava muito essas coisas mesmo. Então isso influencia, né? A gente não ache que isso é bobeira, não, porque faz muita diferença pra gente que é adulto, ainda mais para as crianças, elas vão acreditar nisso, né? No que os pais falam. Se o pai fala assim, ah, menino, você é burro, você não sabe nada, ele vai achar que ele é burro, que ele não sabe nada, né? Se você falar assim, não, meu filho, você se esforçou, da próxima a gente vai se esforçar mais, vamos lá, E vamos junto, é diferente, né? é totalmente diferente, né? E esse conversar também, essa questão de profetizar essas palavras positivas na vida dos nossos filhos e também ter esse diálogo com eles, né? Esse diálogo constante de perguntar, de falar, eu confio em você, você é importante para mim. Isso são palavras assim que fazem toda a diferença, né? Na hora que for dormir, o que você mais gostou hoje, Eu né? falo Isso isso todos os dias. aproxima. É tão bacana, eu também falo, isso é tão bacana. Engraçado que às vezes eu não sei se acontece isso com os meninos, Camila, mas aqui em casa, quando eu falo para Isabela, tem dia que ela fica pensando, Fica.
Ela fica pensando, aí eu já fico assim, nossa, Bela, tem alguma coisa que te deixou feliz hoje, eu tenho certeza. Não, mamãe, tem, mas é porque tanta coisa boa. E esse retorno dela me deixa tão feliz, porque às vezes ela não sabe dizer, né, o que deixou ela feliz naquele dia. Esse eu E confio em você, eu falo muito para os meninos também. Aí teve um dia desses que eles me pediram para arrumar um dinossauro que eles tinham ganhado, e aí eu não estava conseguindo. Aí eu virei e falei assim: ah, filha, a mamãe não consegue. Eu vou pedir pro papai. Mamãe, eu confio em você. Eu falei: não, agora eu tenho que fazer de qualquer jeito. Gostei, mas aqui eu consegui. Eu falei: gente, olha pra você ver como que essas frases, elas realmente fazem a diferença. E eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir, eu fiquei meio assim, não, já agora eu vou. olha só que bacana, né? Então, a gente mesmo, nós nos sentimos assim, não, eu tenho que conseguir, né? Porque é uma frase que estimula a gente. Se É, pra gente essa frase, ela causa um impacto, imagina para as para crianças, né? eles, Que é. querem o tempo todo nos mostrar, nos mostrar algo diferente, elas querem o tempo todo nos chamar a atenção, né? Eu falo também muito aqui em casa, assim, eu falo muito assim, eu tenho orgulho de você, a mamãe tem muito orgulho de você. É, é, a Isabela estava tendo muita dificuldade há um tempo atrás em matemática. Muita dificuldade dela chegar assim a chorar, porque ela não conseguia fazer as atividades. E aí eu cheguei perto dela e falei: Bela, a mamãe confia em você. Você vai conseguir. Isso é normal na vida da gente. A gente passa por algumas situações e a gente vai ter dificuldades. Mas é com as dificuldades que a gente aprende. Então, essas palavras de, de amor, essas palavras de incentivo, elas fazem toda a diferença. Porque através dessas palavras, as crianças elas se sentem motivadas a querer ir mais à frente, né? E ela consegue compreender que ela realmente consegue, né? Basta um esforço. Hoje foi questão, acho que de um mês. Ela agora já está bem na disciplina e ela conta isso com muita felicidade. Então, assim, essas palavras, ela têm poder na vida dos nossos filhos e nós não podemos deixar de, em nenhum momento, nós não podemos esquecer dessas palavras, né? Às O vezes próprio eu te parecem, amo, né? O eu te amo, ele é isso, tão, Camila, né? É tão gostoso exatamente, ouvir isso. exatamente. E o eu te amo é tão importante, você falou do eu te amo, sabe o que eu lembrei? Aqui em casa, a gente sempre, assim, eu comecei antes de casar, lá na minha casa, a gente sempre tinha esse hábito de falar eu te amo, né? Com a minha mãe, até hoje, a gente pratica, com a minha irmã, e meu pai também falava muito, e isso a gente trouxe aqui e eu trouxe isso para minha casa quando eu casei. E o meu marido não tinha muito esse hábito de falar eu te amo. E quando ele me conheceu, aí eu ficava, eu te amo, eu te amo. É, e aí, isso se perpetuou ao longo da nossa vida. Então, a gente às vezes está conversando no telefone, tchau, eu te amo. E a Isabela ouve isso, os nossos filhos ouvem isso. Então, assim, ela fala aqui em casa, às vezes chega no final do dia, porque é algo que nós temos que ser o exemplo para eles, né? As nossas palavras, além do nosso comportamento, as nossas palavras também são exemplos para eles. Então, como ela é criada num lar que acontece esse vínculo, né? Essas frases positivas, eu te amo, ela fala isso. E até o Lucas, Camila, ele não fala, né? Ele está aprendendo a Uhum. falar, né? Ele tem quase 2 aninhos, mas ele já fala, já tenta falar, eu te amo. Isso é muito Bonitinho. bacana, isso é muito importante. Então, assim, e aí com base nisso tudo, né, eu fico vendo a Isabela, o Lucas, a gente vê como que é importante, né? As palavras têm poder e a partir do momento que nós praticamos, nós vivenciamos isso na prática. Isso é o mais prazeroso para a gente que é mãe, né? Para nós pais, isso é muito prazeroso, porque a gente percebe que nós estamos aos pouquinhos, nós estamos semeando e colhendo, né? Isso é muito gratificante. Eu falo que não tem dinheiro que pague, né? É Não. muito gratificante.
É muito bom ouvir, eu te amo. E você falando aqui, eu vivi a mesma situação que você com o Gedeon também. E os meninos falam, e é tão legal porque eles falam no momento que eles querem. Eles são muito puros, né? Então, naquele momento Uhum. deles. Então, às vezes, você está preocupado com alguma coisa, está acontecendo, de repente eles viram e falam, eu te amo. Você quase morre, né? Ai! Não, e é muito gostoso, né? É Essas muito gostoso. palavras, né? O eu te amo. E vindo de uma pessoinha, né? Tão assim, pura, indefesa. E aí você sente aquele assim, é um amor tão puro, um amor tão genuíno, É que verdade. pra gente não tem algo melhor, né? É. Então, assim, essas frases positivas que nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos fazem a diferença. Nós não podemos ignorar essas frases. Nós devemos sempre, né, diariamente praticá-las, né? Não é só no Dia das Crianças, não é só na Semana das Crianças, é diariamente. E eu falo também, Camila, que além dessas frases, tem as experiências, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida, que as crianças participam. Essas experiências também, elas são muito importantes, né? Quais seriam essas experiências? As experiências que nós tivemos juntos, né? Eu Uhum. lembro da minha infância, de experiências que eu tive na minha infância com meus pais, que não sai aqui da minha mente, né? São as memórias E experiências, afetivas, né? isso, as memórias afetivas. Então, essas experiências, elas são muito importantes. O que seriam essas experiências? Seriam os momentos com os nossos filhos, momentos simples, mas que eles não esquecem, eles não vão esquecer, né? As brincadeiras, né? São tantos momentos que a gente pode aproveitar, né? Fazer daquele momento ser único, fazer daquele momento ser especial. É, eu falo Durante a também que refeição, tempo né? Brincar com o aviãozinho. São coisas muito bobas, né? Muito simples, que às vezes a gente, às vezes alguém, né, tá falando, ah, não, mas eu não consigo, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo, não tenho uhum, paciência, prefiro comprar um presente, tenho preguiça, vou dar um brinquedo. A gente escuta muito isso, mas, gente, é tão simples, que é tão natural como a luz do dia, né? Tá lá almoçando, isso, faz um aviãozinho, brinca. A gente cria muito isso nos momentos mesmo, assim, sem estímulo, sem celular, sem tecnologia, sem estímulo nenhum. Só a gente, né? A gente não precisa de ir para uma praia para criar esses momentos. É dentro de casa mesmo, no dia a dia, na simplicidade. É o olho no olho, é o contato, a conexão, né? é isso mesmo. E sabe que o que mais as crianças sentem falta, eu vejo que atualmente, é a família sentar no chão mesmo, sentar no chão e brincar e conversar. Muita gente acha assim, mas brincar? Como assim brincar? Eu não tenho paciência. A gente ouve isso muito, No... né? Eu não tenho paciência para Preguiça, já ouvi brincar. muito isso. Ai, tem preguiça. Preguiça. Como que eu vou fazer para brincar? Eu tô cansada. Só que o brincar, ele é muito além disso, né? O brincar é o quê? É nada mais do que a interação, né? Você não precisa de falar, não, agora eu vou me dedicar, agora, como se fosse obrigação. Nós não estamos Uhum. falando de obrigação, né? Nós estamos falando de momentos, de simplicidade. Então, eu não preciso brincar, ele vai além disso. Brincar é o quê? É uma interação, é um bate-bola com a criança, né? Eu sentei lá no chão, eu tô jogando a bola. Gente, isso elas amam, elas amam. Então, o fato da bola, eu tô jogando a bola, no jogar a bola vai e vem, a gente vai conversando. Você vai conhecendo seu filho vai te conhecendo, né? Então, brincar, ele tem um significado tão importante na vida da criança e, além, né, o brincar, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque é no brincar que a criança vai aprender regras, criar autonomia, ela vai se relacionar com o mundo, ela vai, ela vai criar, né, possibilidades com o brincar. Então, o brincar ele é muito importante. Mas quando esse brincar é com alguém da família, gente, isso aí fica, né, se eterniza na memória da criança.
Porque a partir do momento que ela tem a mãe ou o pai ou uma pessoa que ela gosta muito brincando com ela vai se sentir mais Amada. autoconfiante, amada, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, vamos desmistificar essa questão de, eu não sei brincar, eu não tenho tempo para brincar, eu não tenho paciência, não. Lembrem-se que brincar, quando a gente fala em brincar, é algo além, é interação. Às E vezes isso vai também brincar acontecendo de. naturalmente. Tem uma brincadeira que até o Rodrigo, ele é casado com a nossa sobrinha, ele começou fazendo isso com os meninos, e os meninos não esquecem. Tá na refeição, ele começou a brincar com a formiguinha vai pegar a sua comida, não sei o quê. É umas coisas Olha, muito simples mesmo, bobinhas, os meninos não esquecem disso. Às vezes o Rodrigo tá aqui, aí a gente vai comer, aí o Anielo fala, cadê a formiguinha, né? Então, é realmente essa interação, é o que você está é, falando. Às vezes a gente muda a voz, o lobo mal vai te pegar, não sei o quê, umas brincadeirinhas que não precisa de nenhum cenário, né? É a gente interagindo isso. ali com a criança que ela não esquece, aquilo ali vai gerar esse vínculo. Eu também acho que é muito na simplicidade mesmo. Isso. E se a gente parar para pensar, Camila, tem tantas situações. Eu não sei brincar, eu não gosto de brincar, eu não tenho paciência. Nossa, mas tem tantas. Você tem tantas oportunidades de interagir com seu filho, né? Eu vou sugerir uma aqui que eu tenho certeza que você, sabendo ou não brincar, tendo paciência ou não, eu tenho certeza que essa dá para você fazer. Sabe qual que é, Camila? Eu já fiz aqui em casa e vou fazer essa semana. Piquenique em família. Aí é Tão simples. muito bacana. E aí a pessoa pensa assim, mas piquenique eu tenho que sair, tenho que ir para parque, para praça, e nós estamos no momento de pandemia. Gente, não. Piquenique pode ser na sua sala de estar, né? Eu fiz aqui há um tempo atrás, essa semana eu vou fazer novamente, eu vou aproveitar a Semana das Crianças, porque a Isabela está num ritmo muito intenso de aulas online, e essa semana não tem aula. Então eu vou aproveitar, né, esse momento com ela, que ela não tem aula, e nós vamos fazer algumas atividades. Então, esse piquenique ele pode ser feito dentro de casa. E aí você vai estimular a imaginação do seu filho. O que seria estimular a imaginação? Vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar o papai a organizar um piquenique? O que você quer? O que você quer que tenha no piquenique? E aí vocês vão criando lanchinhos juntos. É o momento, tanta. Em um piquenique você estimula seu filho a tantas habilidades, como, por exemplo, o lanchinho que for servido no piquenique, vocês podem fazer um mini sanduíche, um patê, um pão de queijo. Vocês podem fazer isso juntos, né? Juntos. Vocês podem fazer esses lanchinhos juntos, podem montar um cenário bacana, né? Colocar uma mesa. O dia que eu fiz aqui em casa, eu coloquei uma mesa, não, eu coloquei um forro e um quadro com uma mensagem sobre família. E isso faz a diferença, isso é bom, isso é gostoso, isso fica. Agora, eu preciso de brincar, né? Eu preciso de saber brincar para fazer piquenique? Não. Olha só um exemplo, né? De interação com os nossos filhos, que vai além do brincar. Então, é importante fazer um dia da criança. Eu faço muito aqui em casa, Camila, o dia da Bela. Então, tem datas comemorativas. Eu organizo um dia que ela não tem aula, que ela não tem aula, e aí, amanhã vai ser o seu dia. O que seria esse dia? Ela escolhe o cardápio do almoço, o lanchinho da tarde. Aí ela se sente uma princesa, porque a mesa fica arrumada para ela, o café da manhã. Isso é gostoso, isso é bacana. Né? Outro dia ela estava até me perguntando, mãe, quando vai ter o dia da Bela 2? Porque eu já fiz o 1, agora ela quer o 2. E o mais gostoso que nós servimos os nossos filhos quando nós fazemos uma atividade como essa, né? Eu faço o dia da Bela, mas nós também somos servidos, porque a partir do momento que eu faço isso na minha casa, naturalmente eu estimulo eles a fazerem comigo também. Então é algo que parte também dela, em querer fazer um dia para mim. Não é nada que eu falo assim, eu também quero meu dia.
Páscoa, o Dia das Mães está chegando. Não, é algo que parte naturalmente. Por quê? Porque ela vivencia isso dentro de casa. Né? E isso é muito importante, porque elas aprendem, né, a partir do momento que essas memórias ficam, elas intensificam toda essa memória e essas experiências, e elas querem fazer com o pai, com a mãe, da mesma forma que a mãe ou o pai fizeram com elas querem fazer conosco também. É uma troca, né, de carinho muito gostosa. Você está falando de piquenique esses dias para trás, que a última vez que a lua estava cheia, a gente fez o piquenique para ver a lua, mas a gente não fez cenário, a gente simplesmente pegou uma banana, uma maçã, falei, o que vocês vão comer no piquenique? Aí pegaram uma maçã, uma banana e ficamos sentados no chão aqui mesmo, na casa da minha sogra aqui, olhando para a lua estava linda, e assim, foi tão gostoso. No dia seguinte eles contaram para todos os tios que apareceram, ontem a gente viu a lua, a gente fez piquenique na lua, e assim, a mente deles é fértil, né, piquenique na lua, né, quem imagina, acho que eu peguei um foguete e fui para a lua fazer piquenique lá, né, mas assim, é tão interessante, porque é isso, às vezes a gente, aproveitar o que está ali, né, era um sábado, foi um dia que estava tranquilo, dava pra gente fazer isso. E aproveitar até a natureza mesmo. Eu gosto muito, a gente corre junto de manhã, os meninos agora estão correndo com a gente. E aí a gente vê o sol nascer, então eles veem o sol realmente nascendo mesmo. Olha, o sol tá aparecendo. E aí você gera essa conexão também, né? Isso é muito gostoso, né? Porque eles se sentem parte, né, daquele todo, eles se sentem importantes. Camila, sabe o que eu lembrei aqui agora? Aí eu até trouxe aqui. Não, eu trouxe aqui, vou deixar aqui. Lembra que ontem a gente estava conversando e eu falei, Camila, eu só vou falar amanhã? Tô aqui esperando. Na verdade, quando a gente estava falando em construir memórias afetivas, eu ia citar o que eu faço sempre aqui em casa. E eu acabei esquecendo, e agora eu me lembrei, a gente conversando, você falando dos meninos, eu me lembrei do que eu faço sempre. E é uma dica também, né, para as mamães fazerem com as crianças, principalmente aquelas mamães que trabalham o dia todo, os papais também que trabalham o dia todo, não tem tempo, né, para se dedicar o tempo que gostariam durante a semana. Mas eu faço algo com a Isabela desde os 3 anos de idade, é algo que tem dado muito certo. E eu me envolvo. Uma vez, quando ela ia dormir, quando ela foi dormir, ela falou, mamãe, conta uma história para mim. E eu já tinha contado todas as histórias, todos aqui em casa tem muito livro. E eu já tinha contado todas as histórias, Camila. E criança gosta de repetição. Só que nesse dia, ela falou assim, mamãe, mas todas essas histórias aqui eu já sei. Eu não quero ouvir. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E foi aí que eu pensei, bom, a leitura é muito importante, a contação de histórias é muito importante na vida, né, da criança. Ela já não gosta, já está enjoada de todas as histórias aqui, apesar de que naquele momento ela queria uma história nova. Depois eu já li e reli os livros que ela tinha aqui em casa, mas naquele momento ela queria algo novo. E aí eu comecei a criar para ela uma historinha de uma vaquinha. Essa vaquinha, eu coloquei o nome dela de Loló. E aí teve alguém que eu não sei, que não lembro quem, que um dia me perguntou assim, nossa, Dani, mas como assim? Você foi colocar o nome da vaquinha justo de Loló? Eu falei assim, gente, na hora foi o nome que eu lembrei e o nome que ficou. E é gostoso, Camila, que essa história eu levo para minha sala de aula, eu conto para os meus alunos, sabe? Então, e essa vaquinha é muito engraçado, porque eu crio a história, mas é a partir dela, da criança. Então eu falo assim, qual episódio da Vaquinha Loló que você quer hoje? Então ela sempre pede algo de acordo com o que a gente está passando. Outro dia ela falou, mamãe, eu quero ouvir a história da Vaquinha Loló com coronavírus. Aí na hora Isso é legal. eu inventei uma historinha da Vaquinha Loló com coronavírus. Então é muito bacana que eu percebo que ela quer que eu conte a história, ela se interessa pela história, mas é sempre relacionado a assuntos atuais do momento.
Por exemplo, ela estava fazendo alguns dias atrás um tratamento dentário. E aí ela falou assim, um dia desses, à noite, na hora que foi dormir, mamãe, conta pra mim da vaquinha Loló no consultório da doutora Carol, que é a dentista dela. Então aí eu tive que contar, é muito gostoso, Camila. E essa vaquinha Legal. Loló, aí eu criei a vaquinha Loló e o dono da vaquinha Loló, que é o senhor Joaquim, que para ele, a vaquinha Loló é gente como a gente mesmo, ele não vê ela como uma vaca, como um animal, é gente. E na visão dele, ele acha que ela pode ir ao shopping, ela pode ir ao dentista, ela pode comprar roupa. Então, isso tudo imaginação, criatividade. A imaginação, isso. E aí, sabe o que ela me sugeriu um dia desses? Mamãe, por que você não faz um livro da vaquinha Loló? Olha! Aí eu falei assim, Bela, se a mamãe fizer um livro da vaquinha Loló, são tantos episódios... Mas é algo bacana, algo que eu construí com ela. Ainda com 3 anos, né? Ela tinha acabado ela estava já compreendendo o mundo ao redor dela, mas ela não tinha tanto entendimento. E isso eu faço até hoje com ela. Então, a cada fase dela, eu vou colocando um pouquinho mais de emoção nas historinhas. E eu sei que isso vai ficar na cabecinha dela, como já está ficando. Já ficou na minha? Então, já olha pra você. Então, assim, e é gostoso, Camila, porque na minha sala de aula, quando eu levo a vaquinha Loló para a sala de aula, então, às vezes eu dou uma atividade para os meninos, aí eu sempre conto. Falei, gente, essa é uma historinha que eu conto para a Bela todas as noites. Aí eu já levei foto de uma vaquinha, sabe? Aí eu falo, essa é a vaquinha Loló. É muito gostoso, né? Mexer com esse imaginário. E isso fica na cabecinha deles, né? Não tem como. Fica e fica assim, e é algo que eles não esquecem, né? Então eu penso assim, quando a gente parte do pressuposto assim, que, nossa, eu não tenho tempo, durante a semana eu trabalho muito, mas se a gente tentar ser um pouquinho criativo, lançar uma sementinha, a gente sabe que a gente faz muito isso no carro, igual a gente está falando de tempo. Então, por exemplo, quando a gente está dentro do carro, ou vai viajar, ou vai para um lugar mais distante, às vezes até perto, a gente faz essa brincadeira da historinha. A gente faz assim, eu começo. Aí eu começo, era uma vez um dinossauro azul. Aí cada hora é um. Aí no final tem um zoológico inteiro, tem um planeta inteiro envolvido na história. E eu não sei te contar mais a história, mas é uma história cabulosa. Mas, primeiro, os meninos não ficam inquietos, porque dentro do carro, não têm acesso a nenhuma mídia, nada de tecnologia. Gera super essa interação entre os 4. E é engraçado porque cada um vai falar aquilo do seu mundo, né? Então aí eu fico muito prestando atenção nas coisas que o Gedeon vai falar, e depois a gente brinca um com o outro. Então é uma coisa que envolve tanto a família, e é um tempo meio perdido, vamos dizer assim, quando a gente está dentro do carro, ou você vai ligar o rádio e escutar uma música, ou então você vai, cada um ficar lá no seu, né? Às vezes eu ficar no celular e os meninos, então não. Então a gente sempre faz isso. Aí os 4, e a gente faz essas historinhas que eu nunca sei te contar nenhuma, porque começa de um jeito e termina de outro, cabeludo, mas é muito legal, porque apesar de não lembrarmos da história, gerou essa conexão entre a gente. E aí fica um... Não, peraí, não terminei de falar. Aí vai outro, sabe? É muito legal. E ver o que eles falam, que está no mundo deles, né, na vivência deles, é muito legal. É muito para nós. E depois eu e o Gedeon, a gente sempre conversa. Você viu o que ele falou? Olha que legal, ele tem essa memória. Então, para os pais também, abastece para conhecer os filhos, para saber aquilo que realmente importa, as cores que eles gostam, os animais que eles gostam, porque isso sempre vai ser revelado aí, né? Dessa forma lúdica. Então, é muito legal isso também. E olha que interessante, né? Quando você fala que às vezes está no carro e aí começa a história do dinossauro, além de criar vínculos, você está estimulando a aprendizagem deles, né? Porque a aprendizagem, a imaginação, que é tão importante, até mesmo o brincar de uma forma bem despretensiosa, né? Então, isso faz a diferença, né? Às vezes, nós estamos construindo esses vínculos e automaticamente nós também estamos
estamos ensinando eles de uma certa forma, né? E com aquela interação, eles aprendem, né? A partir do momento que nós estamos interagindo com eles, é uma forma também deles aprenderem, né? De uma maneira ou de outra, eles aprendem, né? E quando esse aprender é com alguém que eles amam, que eles confiam, né? Que é o espelho para eles, isso se torna significativo para eles, né? E isso eles vão levar para a vida toda. É uma aprendizagem com amor, né? É uma educação com amor e com prazer, porque, na verdade, é uma interação entre as crianças, né? Entre o filho, entre os pais. Isso é muito gostoso. Isso, eu falo que não tem preço, né? Esses momentos assim não tem preço. E traz muita alegria mesmo, você está falando isso e é verdade. Eu falo que criança, a gente é pura alegria, né? Por que que a gente às vezes fica tão engessada ali diante dos filhos, sendo que a gente pode aproveitar um dançar, brincar, pular, E cantar. Eu faço muito, eu sou mó moleca, né? E eu vejo que às vezes eu muitas mães têm também. essa dificuldade. Eu tenho mães, amigas que já riram de mim porque eu danço com as crianças. Falam, gente, a vida é isso, é assim, brincar, né, eternamente, a gente aproveitar. Qual o problema? Isso não é falta de etiqueta, nem de diplomacia, E não. Eu tô curtindo meus filhos, né? não, Eu e acho tem que a até muito. gente engessou. Ô Camila, e eu já ouvi frases assim, ah, você não teve infância, Muito pelo né? Ou seja, contrário, você. é porque eu tive. Pelo contrário, eu também. Então, assim, mas é comum, às vezes as pessoas falarem assim, ah, você não, você não teve infância. As pessoas começam a rir, algumas pessoas, né? Acham engraçado o fato, né, dos pais terem essa interação com os filhos, né? Mas as pessoas assim, não têm noção de como é importante esses momentos, essas brincadeiras, né? Eu falo, são brincadeiras despretensiosas, mas que fazem a diferença, né? Em Nova York, tem um instituto em Nova York, lá eles estudam o brincar de todas as formas. E os impactos que a falta do brincar pode causar na vida do ser humano, né? Então, quando a gente pensa por esse lado, aí é uma reflexão, aí a gente pensa, nossa, o brincar é importante mesmo. Ele tem todo um contexto em cima disso, né? E quando esse brincar é com a participação da família, isso se torna ainda mais significativo, mais real. A criança vai absorver aquilo, aquele momento, ela vai se sentir, como você falou antes, né? Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir inserida naquele mundo, né? E isso, porque muitas vezes elas pensam, ah, eu sou pequenininho, né? Tem aquela questão, se eu sou pequenininho, eu sou criança, né? Eu já ouvi isso aqui em casa. Eu sou criança, eu quero ser adulto. Mas a partir do momento que nós inserimos elas também na nossa rotina diária, né? Isso é muito gostoso. São vínculos que nos fortalecem e se perpetuam ao longo da vida. E você sabe que eu já até falei aqui rapidamente, a gente conhece melhor os nossos filhos. É tão interessante isso, porque às vezes tem pais que não sabem as características. Eu não estou falando saber o que gosta, não. Eu falo assim, saber como eles são mesmo, comportamental, personalidade, né? Então essas brincadeiras que a gente faz, traz muito esse conhecimento do seu filho mesmo. Então é importante para a vida, né? E é para todo mundo. Eu acho que no dia até que você abriu a caixinha de perguntas, que eu falei que eu me sinto muito beneficiada, e é realmente Nossa, porque achei lindo. não, mas é porque é verdade. Eu É acho isso que a gente mesmo. fica às vezes pensando assim, ah, não, eu não vou fazer isso, não, eu tô cansada, mas é você que sai beneficiada. Ah, eu tenho preguiça, eu não tenho paciência. Mas